Saudações! Nós vamos trazer aqui então um breve sobre os princípios que regem o Ayurveda, para a gente poder adentrar melhor esses estudos e trazer uma compreensão cada vez mais clara a respeito da vida como o Ayurveda entende. Ayurveda que justamente significa a ciência da vida ou a ciência da longevidade, ok? A gente vai entender isso já já. Antes da gente começar, eu gosto sempre de honrar os grandes mestres, os grandes sábios do Ayurveda, essa sabedoria milenar que foi trazida a nós através da experiência mística e transcendental destes que foram conhecidos como rishis ou urshis, que eram os sábios ancestrais da Índia e que se colocavam assim completamente disponíveis, de uma forma bastante simples, vivendo a vida como renunciantes e acessando através de estados de percepção muito elevada, em contemplações, em meditações, todos esses ensinamentos que hoje são tão importantes a toda a humanidade. Então, em reverência e agradecimento a estes grandes mestres, entoo agora o mantra para Dhanvantari, considerado o pai do Ayurveda. Namami Dhanvantari Madidevam Surasurai Vandita Padapadmam Loke Chararuk Bhayamrutunashanam Dhataramisham Vividaushadinam Dhataramisham Vividaushadinam. Muito bem. Então, para o Ayurveda, que justamente é a ciência da longevidade, o conhecimento a respeito do bem viver, Ayur ou Ayus, né, que dá origem a essa palavra, significa justamente essa vida que vale a pena ser vivida. O Ayurveda entende que a vida humana é uma vida que tem um propósito muito claro. E o propósito da vida humana é chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo final, da nossa meta, que é a unificação com o ser uno, o grande criador, a suprema consciência cósmica ou Shiva, ou o ser que pervade toda a existência, a única realidade de fato. Então nós vamos caminhando no sentido dessa integração. Por isso que uma vida bem vivida, uma vida longeva, uma vida plena de saúde, de energia, de disposição, é muito auspiciosa, porque assim nós teremos muito mais condições de empreender essa jornada, que é uma jornada mística, é uma jornada interior, para dentro, uma jornada de autoconhecimento. Por isso, o Ayurveda cuida bastante dessa harmonia, corpo, mente, todo o campo emocional e o nosso campo espiritual, a nossa experiência transcendente. Para o Ayurveda, estes grandes sábios que observaram a vida e a natureza, eles contemplaram que tudo que existe é formado por 5 elementos e que estes 5 elementos que compõem tudo que existe se combinam, formam pares e esses pares formam, por sua vez, tendências, que são conhecidas como constituições ou energias. A gente pode dar vários nomes. Eu gosto de chamar de tendência, porque a palavra que estas combinações recebem em sânscrito é dosha. E a tradução, a origem etimológica da palavra dosha é justamente aquilo que decai. Bom, se eu estou traduzindo algo e dizendo aquilo que decai, eu estou, na verdade, definindo uma tendência, a tendência de decair ou de desequilibrar. Então, eu gosto de traduzir, dizer que os 5 elementos formam tendências. E nós vamos observar por que isso é assim.
Nós temos como 5 elementos terra, água, fogo, ar e espaço, que também é chamado de éter, o mais sutil dos 5 elementos. Quando terra e água se juntam, se combinam, formam ali um par, a gente sabe muito bem o que acontece. Todos nós já tivemos essa experiência de juntar terra com água. Se não tivemos, a gente não teve infância, né? Porque eis uma brincadeira muito gostosa da infância, que é brincar ali no barro. Terra e água juntos formam barro, formam lama, formam essa substância que vai ser assim, algo bastante pegajoso, grudento, né? Algo que se molda, que a gente consegue fazer formas e que vai justamente por essas características ser responsável pela formação de todas as estruturas presentes no universo. Então, quando a gente pensa assim, terra e água, que justamente formam o dosha chamado Kapha, a gente deve sempre pensar em estruturação e lubrificação, porque prioritariamente o dosha Kapha é formado por água e secundariamente por terra. Então, tudo aquilo que forma estrutura, se a gente pensar nas nossas casas, né? Normalmente são feitas de tijolos, terra e água. Ah, mas a minha casa é feita de madeira. Terra e água. Ah, mas a minha casa é feita de palha. Terra e água. Sempre a gente vai se encaminhar. Uma casa feita de palha, acho que só lá na historinha dos 3 porquinhos, né? Pensando bem. De qualquer maneira, a composição, aquilo que dá estrutura às coisas, é formado por terra e água, ou água e terra, Kapha. Essa compreensão é muito importante. Além disso, eu falei da lubrificação, porque tem muita água nesse dosha. A lubrificação é justamente aquilo que vai trazer uma proteção mecânica a tudo aquilo que raspa, tudo aquilo que tem algum tipo de contato e que pode ter algum tipo de atrito. Se a gente pensar nas nossas próprias estruturas, a lubrificação, por exemplo, das nossas articulações, a lubrificação das nossas mucosas por conta do atrito do ar, a lubrificação que nós encontramos, né, em todas as cavidades que nós temos, a lubrificação das informações que chegam até nós através das nossas sinapses. Todo esse campo é lubrificado para trazer proteção. Então, quando a gente pensa em Kapha, a gente pensa nessa tendência que é forte, que traz estrutura densa, que edifica, que é nutridora e que protege com toda a sua lubrificação perfeita. Todas as mucosas, todos os líquidos que formam não só o nosso organismo. Vamos pensar em termos de universo para a gente entender que o que acontece aqui acontece no macro também, tudo ao nosso redor. Muito bem. Nós temos a combinação de fogo com água, mas essa água não é suficiente para apagar esse fogo. É pouca água, é uma água que justamente vai abrandar esse fogo, vai tornar esse fogo um pouco menos destrutivo, mais manso. É por isso que essa tendência chamada Pitta é uma tendência que justamente tem a função de transformar. Se fosse o fogo sozinho, seria a função de destruir, de carbonizar, né, de decompor, mas é composto também de água. Então, assim como nós vemos na natureza, quando nós temos, por exemplo, uma situação de uma vegetação mais úmida, né, e alguma faísca ali para provocar um incêndio, vai ter muito mais dificuldade de produzir aquele incêndio do que se a vegetação estiver seca, ou seja, se estiver sem água. E essa combinação é o que nós percebemos também que produz as transformações. Pensando no nosso organismo, por exemplo, nós temos um grande representante dessa tendência Pitta no nosso
aparelho digestivo, a transformação do metabolismo, né? Então, aquilo que a gente ingere que vai ser transformado pelo suco gástrico, ou seja, essa combinação ali das enzimas, dos ácidos com água, justamente para proteger a nossa vida, né? Se fossem só os ácidos, nós não estaríamos aqui. É necessário que exista água para poder promover essa transformação de forma adequada. Então, quando a gente pensa na tendência Pitta, no dosha Pitta, a gente deve sempre lembrar metabolismo. Falou em transformação, falou em metabolismo, algo que mudou, que passou de um estado para outro, isso é Pitta, é regido por Pitta. E por fim, nós temos uma combinação chamada Vata. Vata é essa tendência composta por ar e espaço, ou seja, os elementos mais sutis dentre os 5 elementos. Vata é justamente responsável pelo movimento. Então, quando a gente perceber qualquer tipo de movimento, então eu estou aqui falando, movimentando as minhas mãos, articulando para poder fazer o som sair. Olha quantos movimentos em um pequeno trecho aqui da minha fala eu descrevi para vocês. Enquanto isso, vocês estão captando o som, então tem um movimento de captura do som, tem um movimento, né, dos olhos que piscam. Muitas vezes você está entendendo, então você vai fazer assim com a cabeça, movimento também. Tem o movimento de engolir a saliva, por exemplo, o movimento aí pensando no geral nos nossos movimentos, o movimento da deglutição, os movimentos peristálticos, por exemplo, do estômago, do intestino, os movimentos dos nossos pensamentos, o movimento da nossa respiração. Então, a vida toda, né? Aí a gente pode pensar nas galáxias, né? O movimento dos astros, o movimento dos planetas aqui no nosso sistema solar, girando em torno do Sol, o planeta Terra girando ao redor de si mesmo. É muito movimento. A gente poderia dizer que a vida é regida por Vata, porque é puro movimento. Então, Vata é esse dosha. Quando a gente pensar em movimento, quando qualquer coisa sugerir movimento, a gente vai pensar em Vata. Tem Vata ali acontecendo. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Tem Kapha, tem Pitta, tem Vata. Aonde tem isso? Tem isso em absolutamente tudo e nós somos compostos por estas 3 naturezas, ou tendências, ou doshas. Então, quando a pessoa começa a estudar o Ayurveda, ela quer descobrir qual é o seu dosha, qual é o meu dosha, qual é o meu dosha. Aí eu preciso saber qual é o meu dosha. Mas é importante sempre a gente recordar, o dosha não é pertença de ninguém. Dosha é algo que se manifesta na natureza. E nós, como entidades vivas que somos, cada um do nosso jeitinho vai manifestar cada um desses 3 doshas de uma maneira única. Sim, única. Pode ser que tenha alguém muito parecido com você, mas igualzinho, não existe. Só você mesmo. Então, o Ayurveda se preocupa com aquilo que é o indivíduo, com aquilo que deve ser respeitado nesse campo individual e, ao mesmo tempo, busca pelas semelhanças que vão justamente favorecer o atendimento, vão favorecer a pacificação, a harmonização. Quando nós observamos que uma determinada pessoa tem muitas características que indicam que ela tem bastante do dosha Kapha, ou seja, ela tem muita estrutura, ela tem um corpo forte, um corpo grande, os ossos são grandes, ela é mais pesada, ela é mais lenta normalmente, o movimento é mais lento porque não é Vata que rege o movimento. Ela tem o Kapha que justamente rege a estabilidade. Ela, por exemplo, vai ter uma pele com uma tendência de ser mais fria, porque Kapha não tem fogo na sua composição, é água e terra. Então vai ser uma
uma composição fria, vai ter uma tendência de ser mais agregador em vários sentidos. Isso pode se dar, por exemplo, no âmbito familiar, uma pessoa que faz questão de que todos estejam sempre juntos, reunidos, uma conexão muito intensa com o campo emocional, com a família, porque é muita água, então são muitas emoções e tudo é muito sentido, é tudo muito intenso nesse campo emocional, por exemplo. Então, a gente vai observando essas características e a gente vai dizer, olha, tem uma predominância de Kapha. E é isso que as pessoas querem saber quando elas dizem, eu quero saber qual é o meu dosha. É o que é predominante. Mas, vejam que interessante. Pode ser que essa mesma pessoa que eu estou aqui descrevendo, inventando aqui para vocês entenderem, ela seja assim, mais estável, mais quieta, mais lenta, mais pesada, difícil de tomar uma decisão rápida, assim, no inverno, né? Ela ganha peso, a mente fica até um pouquinho embotada, com uma certa preguiça de pensar, mais lenta nos movimentos, não quer fazer muito exercício. No inverno, nesse período que justamente aumenta o dosha Kapha pelo frio, porque o frio é uma das principais características de Kapha. A principal característica é o pesado. Então, se nesse inverno, por exemplo, existe um céu coberto de nuvens e a atmosfera, a gente fica com aquela sensação de peso, de densidade, aí sim a gente tem um quadro em que o Kapha ele vai ficar bem perceptível. Aí essa mesma pessoa vai então chegando ali a primavera, vai chegando o verão, vai esquentando, né? E aí ela começa a apresentar uma característica mais dinâmica. Ela começa a ficar muito mais disposta. Ela mostra, por exemplo, que ela tem um sentido de organização, de liderança. Ela começa a realizar muitos projetos, ela se coloca mais ativa. E aí a gente vai dizer, nossa, mas essas características que dizem respeito ao dosha Pitta, por exemplo, que é essa coisa por conta do fogo, dessa questão do foco, ter bastante organização e realização, né? O Pitta é o dosha da ação, é aquele que faz. Mas ela não era Kapha, e agora? Agora eu fiquei confuso. Essa pessoa tem os dois doshas predominantes, Kapha e Pitta também. Não é? É assim que a gente observa, por exemplo, uma pessoa bidosha, quando mudam as estações. Aí pode ser que a estação, que por exemplo aumenta bastante o dosha Vata, que é o outono, quando tudo vai secando e fica aquele vento, aquele movimento todo. Então Vata é composto de ar e espaço. Imagina o outono, aquele cenário do outono típico, tudo seco, que é a principal característica de Vata, seco, com muito ar e se movimentando no espaço. Então isso aumenta muito, traz o Vata muito à tona. E essa pessoa que eu descrevi, por exemplo, se a gente observa ela no outono, pode ser que ela fique bem. Ela não sofre. E por que ela não sofre? Por exemplo, ok? Porque tanto o Pitta, que a gente já viu que provavelmente é uma característica dela, que se mostra ali quando o tempo esquenta. E o Kapha, que a gente também viu que é uma característica que fica bem evidente ali na estrutura física dela, no inverno, num estado mais embotado, mais letárgico. Quando chega o outono, que tem aquele movimento todo, que tem aquela secura, pode ser que essa pessoa fique bem porque diminui um pouco a quantidade de água, que é comum tanto ao dosha Kapha quanto ao dosha Pitta. Os dois têm água. Então dá aquela secada, a pessoa fica, ela fica mais equilibrada. Aí a gente vai observar uma outra pessoa que quando chega o outono sofre. Já começa a sofrer antes, assim, já começa a perceber que a mente vai ficando muito agitada. Começam aqueles ventos, ela já começa a secar a pele, as articulações vão ficando secas, o intestino seca, a memória vai, assim, péssima, porque nada retém, o seco ele não consegue reter.
né? A qualidade retentora quem nos dá é principalmente a água que grava, né? A água que nos ajuda a sustentar uma determinada recordação. E aí, num ambiente completamente seco, a memória, né, vai para o espaço, literalmente, que é o vata, né, o espaço. Então, aquela pessoa que sofre muito nesse período, ela normalmente tem a predominância de vata na sua constituição. E aí ela começa, então, a sofrer com aquele aumento de vata, ela vai ficando insone, o intestino constipado, tudo isso que eu falei, pele seca, etc. Cabelo seco, um cansaço, né? Chega assim, depois do meio-dia, fica esgotada, depois do almoço, né? Fica cansado. Mas essa mesma pessoa, só pra gente entender, quando daí volta também o clima quente, já vai entrando a primavera, vem com aquelas chuvas, aí depende de cada região, né? Tem algumas regiões que chove na entrada da primavera, um pouco antes, às vezes, ali em agosto. Outras regiões é diferente. Então, para cada lugar, a gente vai interpretar de acordo com o que acontece naquele lugar. Mas vamos falar que tá aquele clima frio do inverno. Frio também é uma característica de vata, porque não tem o elemento fogo. Então, a pessoa de natureza vata, que é magrinha, né? Não tem consistência quase, ela sofre muito no inverno. E aí, tudo seco, né? Aí começa a chover, daí ela já começa a se sentir um pouco melhor. Começou a chover, ela já vai voltando, assim, já vai se sentindo bem. Aí começa a esquentar. E aí essa pessoa começa a se sentir melhor. Aí ela vai se tornando mais ativa, mais criativa, ela tem mais disposição, ela se nutre melhor. Aquilo que ela come parece que tem um outro resultado no organismo dela. Ela fica mais alegre, ela fica mais disposta. Tudo vai ficando mais harmonioso. A mente fica mais tranquila, o intestino funciona melhor. E se ela, além de ter essas melhoras, o que é esperado para uma pessoa de natureza vata quando aquele frio e aquela secura vão embora. Se ela, além disso, começa a apresentar, por exemplo, muito foco, muito dinamismo, muitas realizações, coloca tudo em prática, não fica com as coisas só no plano mental, realiza, coloca prioridades, faz a sua lista, executa a sua lista, aí a gente olha e fala assim, nossa, e agora? Essa pessoa é vata ou essa pessoa é pita? A gente pode pensar, talvez ela seja vata pita ou pita vata, tanto faz, tá certo? Então isso é pra gente desmistificar um pouquinho esse lugar do dosha predominante, que é uma preocupação bem assim exacerbada que muitas vezes a gente observa conforme a gente vai trabalhando com a Ayurveda e atendendo as pessoas. Nós somos compostos pelos 3 doshas. Se não fosse o dosha kapha, não existiria corpo. Se não fosse o dosha pita, não existiria metabolismo. Se não fosse o dosha vata, não existiria respiração, só para dar um exemplo. Ok? Então, precisamos dos 3, somos compostos pelos 3 e eles se apresentam em nós de forma diferenciada e única e com predominâncias em uma pessoa e outra. Essas predominâncias vêm justamente no momento da concepção. A nossa quantidade de kapha, pita e vata que está ali manifestando quem nós somos, pelo menos nesse campo, né, da manifestação individual, como personas, né, como indivíduos, isso vai ali no momento em que o espermatozoide do nosso pai se uniu ao óvulo da nossa mãe. Eles carregavam consigo uma qualidade, uma quantidade de kapha, pita e vata que nos compôs. E para o Ayurveda, essa composição diz muito ao nosso respeito. Aliás, praticamente tudo, porque essa composição indica o que nós viemos fazer aqui. Quem nós somos e por que nós viemos, qual é a nossa missão enquanto jivas, ou seja, enquanto almas encarnadas. Uma pessoa
que precisa desenvolver um determinado talento, ela precisa ter condições bioquímicas, anímicas, psíquicas para desenvolver aquele talento. Se, por exemplo, ela veio para desenvolver-se como um grande escritor, alguém que vai criar histórias muito incríveis, que vai ser assim um novelista, enfim, alguém com uma mentalidade muito criativa e muito brilhante. Esta pessoa, ela precisa ter recebido ali no momento da concepção bastante do dosha vata e também do dosha pitta. Por quê? Porque vata, que rege os movimentos, é justamente a nossa capacidade de acessar esse campo transcendental intuitivo. É essa possibilidade que a gente faz, que a gente fala que é viajar, sonhar, criar. Isso é regido por vata, porque isso é movimento. Mas se essa pessoa também não tiver uma boa dose do dosha pitta, ela vai ficar só na imaginação e não vai conseguir colocar aquilo em prática, realmente escrever as suas histórias. Ela vai ficar só sonhando e tudo aquilo vai se perder nesse campo imaginativo, fantasioso e nunca vai ser colocado em prática. Então, a vida é muito justa e maravilhosa. Ela nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para realizar a nossa tarefa aqui neste plano, neste momento. Algumas pessoas vão observar que mudaram bastante ao longo da vida. Isso é muito normal da gente observar. É por isso que, quando a gente faz um atendimento de Ayurveda, uma pergunta muito importante é sobre como a pessoa era quando ela era criança. Porque na infância nós estamos ainda bastante próximos, entre aspas, mas do momento da nossa concepção, quando nós recebemos aquela natureza original que nós chamamos de Prakriti, que nunca se perde, ela sempre vai ser a nossa natureza original. Mas, com o passar do tempo, a vida vem trazendo diferentes situações e o que acontece é que muitas vezes, por conta dessas situações, por conta da nossa educação, da cultura, até da nossa alimentação ou de movimentos que talvez a gente tenha que fazer na vida, mesmo na infância ou na adolescência, às vezes algum trauma. Isso tudo vai mudando a forma como nós nos manifestamos perante o mundo. Então, aquela natureza original está ali guardadinha, ela é a nossa essência imutável. Porém, aquilo que nós manifestamos é algo que muda de acordo com as nossas experiências. Então, esta natureza adquirida, que a gente pode dizer que é aquilo que a gente manifesta, nós chamamos de Vikruti ou Vikriti. Essa natureza adquirida, muitas vezes, vai estar tão distante da nossa natureza original que nós vamos observar sintomas de desequilíbrio. Nós vamos nos sentir fora da nossa natureza. Nós vamos começar a adoecer com frequência ou vamos nos sentir assim desconfortáveis em estarmos neste corpo, ok? Para dar um exemplo assim do que algumas vezes a gente escuta na clínica. Eu não sinto que eu sou essa pessoa. E aí a gente vai entender por que o Ayurveda mantém uma máxima para todos nós, que diz assim: toda doença é saudades de casa. Quando nós adoecemos, nós estamos gritando, nosso ser, a nossa alma está nos gritando para ver se a gente escuta que a gente saiu muito da nossa casinha. A gente foi muito longe de onde nós deveríamos estar, que é a nossa natureza original, a nossa Prakriti. O que o Ayurveda faz por nós justamente é identificar onde nós estamos e onde nós pertencemos e traçar o caminho de volta para casa.
Ah, mas será que eu vou conseguir chegar assim a manifestar exatamente a minha natureza original pura? Olha, esta não deve ser a sua preocupação, mas sim chegar o mais perto possível. Por quê? Porque a nossa natureza original pura, ela já é o que nós somos. Então, você não deve se preocupar em se tornar algo que você já é, mas sim em se aproximar, em fazer as pazes com o que você é. Quando nós fazemos isso, quando nós nos aproximamos da nossa essência, a nossa essência se manifesta por inteiro. Não é mais nós que vamos na direção dela, mas é ela que se manifesta, ela que envolve a tudo. Então, o nosso objetivo é nos aproximarmos da nossa essência verdadeira. Como nós vamos fazer isso? Entendendo um princípio fundamental do Ayurveda que eu já falei aqui nessa aula de uma forma assim, eu soltei a informação e talvez tenha feito sentido para vocês. Por quê? Porque esse princípio é algo que nós sabemos intuitivamente, a vida nos ensinou. Esse princípio diz que igual aumenta igual e oposto reduz oposto. Ou seja, se eu conheço as características dos doshas, eu sei que Kapha é pesado, é frio, é imóvel, lento, promove estrutura, lubrificação, tem muita água, é muito pegajoso. Eu conheço as características de Kapha. Eu conheço as características de Pitta. Pitta é quente, é leve, é móvel com foco, é um pouco úmido ou oleoso. Quando a gente fala úmido para o Ayurveda, úmido ou oleoso. Kapha é bastante úmido ou bastante oleoso. Eu conheço então que Pitta tem uma tendência flamejante, irascível, quente, né? Eu conheço que Pitta tem também uma tendência de produzir odor desagradável, inclusive, enquanto manifestação no corpo físico, né? Chulé, suor, mau hálito, esses odores são característicos de Pitta, por exemplo. Eu sei das características de Vata. Eu sei que Vata é seco, leve, frio, agitado, errático, instável. E aí, o que é que eu faço com isso? Igual aumenta igual. Oposto reduz oposto. Por isso que o outono aumenta a Vata, porque o outono é igual a Vata. Ele aumenta o seu igual. Seco, agitado, leve, frio, não é? Por que o verão aumenta a Pitta? Porque ele é quente, úmido, pelo menos aqui, né, na região sudeste do país, é um clima quente e úmido o nosso verão. Então ele aumenta a Pitta. Por que o inverno aumenta a Kapha? Porque ele é úmido muitas vezes, em muitas regiões, porque ele é frio, muito frio e denso, tem aquela densidade. Um alimento, por exemplo, um alimento pesado. Quando eu falo pesado, eu penso em Kapha, porque só Kapha é pesado. Então vamos falar de uma lasanha de 4 queijos ou de 5 queijos. Eis um alimento pesado. Vai aumentar o dosha Kapha, inevitavelmente. Todos os laticínios, os carboidratos simples, esses de farinhas refinadas, os açúcares, tudo isso aumenta Kapha, porque tudo isso é pesado para o nosso organismo. Se eu falo de um alimento picante, muito quente, muito ácido, isso vai aumentar Pitta, porque Pitta já é quente por natureza, igual aumenta igual. Se eu falo de um alimento que seja muito seco, por exemplo, um biscoito de polvilho, isso aumenta a Vata, porque Vata é seco, é leve, não tem consistência, tá certo? Isso é o igual aumenta igual. Então, para produzir equilíbrio, eu vou usar os opostos, porque oposto reduz oposto. Eu vou observar aquilo que está aumentado. Então, a gente observa, por exemplo, o dosha Pitta aumentado. O dosha Pitta aumentado, a pessoa sente muito calor, ela transpira demais, ela fica irritada com facilidade, ela pode sentir queimação no estômago,
todos os sentimentos de algo que é muito quente, com um metabolismo muito intenso, um pragmatismo muito intenso, tudo é para ontem, aquele senso de liderança fica exacerbado, ela pode manifestar assim um jeito rude de ser, um jeito grosseiro de ser, tudo é muito direto ao ponto, é muito, né, aquela coisa assim, curta e grossa, como a gente diz. Então, isso são características de um Pitta aumentado, impaciência, intolerância, a pele até empipoca, começa a ter coceiras no corpo, mas principalmente vermelhidão, que indicam o Pitta, as inflamações, começa a inflamar o organismo, a pessoa começa a ter todos os ites, né? Rinite, cistite, otite, começa a ter os ites, que são as inflamações. O que eu faço? Eu preciso ir pelo oposto. O primeiro oposto do Pitta é o frio, porque a primeira característica, a mais importante, é o quente. Então eu preciso refrescar essa pessoa. Eu trago para ela uma água de coco. Eu digo para ela, respira, porque só dela respirar ela já ventila e aquele ventinho vai secando aquele excesso de água, mas é respirar devagar. Não é para respirar cachorrinho, porque isso vai fazer aquele fole no fogo e só vai piorar. Então, eu trago os opostos, eu trago algo que seja mais nutritivo, mais pesado no campo nutricional, porque o Pitta também é leve, assim como o Vata é leve. Então, eu preciso dar para essa pessoa uma coisa nutritiva para ela comer. Não posso ficar dando saladinhas, embora saladas sejam boas porque são frias, eu preciso dar a salada e eu preciso dar uma fonte de proteína, os carboidratos, bons carboidratos, né, os amidos integrais, eu preciso dar grãos, leguminosas, né, várias coisas ali, as folhas amargas, porque o amargo vai ajudar muito ela, né, porque o Pitta, o quente, pega bastante o fígado, então ele precisa do resfriamento e assim por diante. Então o Ayurveda trabalha desta forma, contemplando o que a pessoa está vivenciando, buscando entender quem é essa pessoa, né, a partir de características que ela vai nos contar e traçar para ela um caminho que a leve de volta para casa. Eu espero que essas informações tenham trazido maior clareza para o seu entendimento do Ayurveda. Um grande abraço. Namastê.